Olá, sétimo ano, aqui é o professor Jonathan, que vem corrigir com vocês todas as semanas o volume 6. Prometo ser sucinto para o vídeo não ficar extenso e vocês conseguirem acompanhar a correção. A semana 1 vem falando da comunicação, importante habilidade para uma boa convivência. Aristóteles, um famoso e renomado filósofo grego, definiu o ser humano como um ser racional, um ser que é possível se relacionar racionalmente. Então, se é possível raciocinarmos, nós podemos raciocinar de forma positiva para comunicarmos de maneira respeitosa, tolerante, para mantermos o nosso ambiente de convivência de maneira saudável. Isso é possível entre os seres humanos. E lá na primeira página vem duas perguntas que vocês estão acompanhando no vídeo. Você já parou para pensar o que seria de nós sem a comunicação? Lá nos primatas, lá na pré-história, os primatas, na Idade Antiga, os primatas, eles se comunicavam através de gestos da arte rupestre, bem parecido com a nossa comunicação através dos emojis. Através de um desenho, o outro captava a mensagem, ou seja, através da linguagem não verbal. Você já pensou como seria a sua vida se você não pudesse comunicar de forma alguma o que sente, o que quer, o que pensa? A pessoa não ia conseguir se locomover. Já imaginou o tanto que isso seria desagradável? Então é importante nos comunicarmos, dar a nossa opinião, respeitar também a opinião alheia, pedir o que queremos, conversar, expor o que sentimos, expor nossos sentimentos. Então, isso tudo é importante para a nossa comunicação e a manutenção da convivência positiva. Então, vamos para os exercícios. O exercício começa pedindo para você testar os seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas. Atividade 1. O ser humano busca várias formas para poder externar e expressar seus sentimentos, emoções e pensamentos. Tudo isso pode ser expressado por meio da poesia, música, desenhos e outras formas de manifestações. E você, de que maneiras costuma se comunicar com as pessoas com quem convive? Como costuma expressar seus sentimentos, suas emoções? Eu peguei uma resposta de um aluno que eu achei muito interessante. E às vezes vocês podem perguntar assim: o professor grava o vídeo depois que os alunos realizam as atividades. Pessoal, tem alunos que são, digamos assim, pontuais. E os vídeos, eles são gravados com o objetivo de ajudar aqueles que têm dificuldades e aqueles que estão um pouco atrasados, para ajudar vocês a atualizarem e acompanharem todos aqueles que estão adiantados. Então, a resposta dessa número 1 que eu achei interessante, que diz o seguinte: costumo me comunicar através das redes sociais com aplicativos de mensagens. As pessoas próximas a mim, que tenho contato diário, demonstro através de conversas, abraços e carinho. Então, nessa resposta, tem citado aí a comunicação através das redes sociais, que são fundamentais, estão sendo fundamentais agora no período das aulas remotas, e a comunicação diária com aqueles mais próximos, através das conversas, dos abraços. Até sabemos que é um período não tão apropriado para os abraços, mas enfim, faz parte da comunicação, e através dos gestos de carinho. E agora vem a número 2. Com base em seu conhecimento prévio e no texto formativo, analise a tirinha e responda.
A tirinha diz o seguinte: e aí, o que você quer fazer hoje? Então, o que vamos fazer hoje? Por favor, diga que quer ficar aqui em casa assistindo TV, jogando videogame e comendo batatas fritas. Aí na última tirinha, no último quadrinho, Museu de Arte. Aí um personagem ou os personagens falam, pensam, Deus que saco. Então vamos para a primeira questão. Discordo aí dos personagens de achar que o museu de arte é um saco, um tédio, né? Claro que não, né, pessoal? Museu é arte, cultura, vale muito a pena visitar quando tiver tudo tranquilo aí após a pandemia. Letra A. O que você compreende da situação? Nós podemos colocar que muitas das vezes temos dificuldades ou medo de falar o que pensamos, o que realmente desejamos e o que sentimos de fato para não magoar outras pessoas. E muitas das vezes por falta de diálogo. Então, vocês viram que eu falei lentamente para ajudar vocês aí a responderem. É uma resposta pessoal, mas o que eu acabei de falar vai clarear as ideias de vocês, né? Muitas das vezes nós temos dificuldades de expressar as nossas opiniões, temos medo de falar, com medo de magoar o outro, e isso tudo trava o diálogo. Então eu vou deixar de dialogar, de defender a minha opinião, os meus gostos, os meus costumes, para não magoar o outro. A letra B. Quais as maiores dificuldades enfrentadas na comunicação? Também é pessoal, mas vocês podem colocar o medo de expor o que pensamos, timidez, baixa autoestima. Então, aquela pessoa assim que tem medo de expor o que pensa e que fica com o pensamento guardado só para ela, esse comportamento atrapalha a sua comunicação. A timidez também é um desafio enorme vencer, chamado timidez, e a baixa autoestima, aquela pessoa que acha que nunca consegue nada, que não é capaz de nada, tudo isso atrapalha na comunicação. E a letra C, o que você costuma fazer quando você não consegue expressar o que realmente está sentindo? Também é pessoal, mas para clarear as ideias de vocês, ouçam. Me sinto frustrado, decepcionado comigo mesmo e me pego pensando, se tivesse falado não teria acontecido isso. Ou, se tivesse feito assim, teria sido outro o resultado. Sabe aquele arrependimento? Quando bate na gente, que a gente deixa de expressar o que realmente estamos sentindo e pensando, e depois que passa, vem o arrependimento. Ah, se eu tivesse falado, o resultado ia ser outro. Se eu tivesse agido, o resultado seria outro. Então, às vezes, nós sentimos esse sentimento aí de decepção, de arrependimento, perdão, quando não expressamos o que gostaríamos de ter expressado. Próximo exercício, atividade 3 da semana 1 e encerrando a semana 1. Podemos pensar agora em uma problemática envolvendo a comunicação virtual. Hoje em dia, as pessoas usam as redes sociais para se comunicar e expressar seus sentimentos e opiniões. Muitas vezes aproveitam que não estão pessoalmente com a outra pessoa e acabam usando o discurso de ódio e violência para atacar e ofender as pessoas. Em sua opinião, as redes sociais mais aproximam ou mais distanciam as pessoas? Escreva uma breve reflexão sobre o assunto. Isso aí é pessoal. Rede social, comunicação através das redes sociais. Aproxima uma pessoa da outra? Se você respondeu sim ou não, defenda o seu ponto de vista.
Na minha opinião, infelizmente, as redes sociais têm distanciado as pessoas, né? Às vezes as pessoas estão deixando de ter um contato ali próximo da outra, ter uma conversa olho no olho, ter uma parceria ali através de conselhos, de amizade, sair para divertir, conversar, dialogar mesmo pessoalmente, porque elas estão vidradas nas redes sociais. Tem pessoas que, dentro da mesma casa, se comunicam. Uma está num quarto, a outra no outro quarto, se comunicam através das redes sociais e o contato humano. Aquela importância de ter o contato humano, de ter aquele momento assim, de estar próximo mesmo, aconselhando, sendo amigo. Então, às vezes, as redes sociais estão atrapalhando na convivência humana, nesse sentido, estão distanciando. As redes sociais facilitam? Sim, mas estão causando esse distanciamento entre os seres humanos com relação à convivência. Então, agora, semana 2, ela continua com essa temática da comunicação, da importância da comunicação. E tem um ditado popular citado: quem não se comunica se complica. Vocês já imaginaram uma situação em que uma pessoa chega até você e te informa de um fato verídico, que lá no alto da serra há um tesouro te esperando? Se você não se comunicar, será que você vai conseguir encontrar essa riqueza, esse tesouro que é seu? Não. Mas se você comunicar, é aquele ditado: quem tem boca vai a Roma. Se comunicando, você chega no lugar que quiser. Mas se não comunica, se complica. Inclusive na convivência, inclusive no dia a dia, atrapalhando aí a convivência no dia a dia. Então, tem até uma reflexão aqui. Que tipo de comunicação tenho construído? Que tipo de ser comunicativo tenho sido? E aí, você está comunicando bem com a família, está dialogando? Quando você está chateado com alguma coisa, você tem facilidade de chegar e se comunicar? Ou quando você é, tem algo que está assim te incomodando, que às vezes você acha que deve guardar como segredo, mas esse segredo está te sufocando, te deixando mal, você tem uma pessoa que você confia para se comunicar? Né? Então, ou você está se isolando, ou você é comunicativo, você tem as pessoas de confiança, se comunica, não guarda mágoa, resolve ali tudo com rapidez e no diálogo. Então, é uma questão a ser refletida. Vamos para o exercício. Atividade 1 pede para vocês elaborarem uma tirinha que demonstre uma comunicação baseada na ética da alteridade. Seja criativo, expresse seu posicionamento e comunique-se. O que é a alteridade? Alteridade tem como sinônimo empatia. É a capacidade de perceber os problemas e se colocar no lugar da outra pessoa. Então, a alteridade, ela contribui para o convívio harmonioso no ambiente de trabalho, no lar, também instiga aí uma convivência pautada em tolerância. Então, vocês vão criar como se fosse aquela mini historinha em quadrinho. Cria lá, desenha 3 quadrinhos, 2 personagens. Um personagem está passando por um problema. Suponhamos que um personagem ele foi exposto e difamado numa rede social. E o outro vai ter empatia por esse personagem, vai se colocar no lugar dele e dar um conselho. E aí você cria um diálogo e finaliza essa tirinha com uma mensagem muito bonita com relação à empatia, à alteridade, ou seja, com uma mensagem da importância de se colocar no lugar do outro.
Atividade 2 imagine que você tenha que criar uma frase de efeito sobre a importância de respeitar as diversas opiniões na comunicação digital. O que você escreveria? Conscientize seus amigos. Então, hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas estão expondo muito as suas opiniões. E aí começa a confusão, porque aquele que não concorda com a sua opinião vai começar a te desacatar, a te xingar, a te agredir verbalmente, ali através das mensagens escritas. E essa situação, ela é totalmente contraditória, ela é totalmente desrespeitosa, foge de todos os princípios éticos e morais. Então, qual mensagem você escreveria para conscientizar os amigos a respeitar as opiniões diversas? Vou citar dois exemplos. Então, vocês viram aí, tem duas ilustrações, um tablet e o outro a rede social Instagram. E dentro desse espaço você vai escrever essa frase de conscientização e de combate ao desrespeito às opiniões diversas nas redes sociais. Olha a primeira frase. Tão importante quanto o falar é o que você entendeu do que foi dito. E mais importante ainda é o cuidado que se deve ter em repassar ou não para os outros. Então, essa primeira frase, ela diz o seguinte, que você precisa conhecer de determinado assunto para poder criticar a opinião exposta. Ou às vezes, também, de acordo com a frase, você tem que fazer uma reflexão. Será que vale a pena publicar essa frase, essa opinião? E a outra frase diz o seguinte: não devemos nos deixar consumir e influenciar pela tecnologia digital. As informações são importantes, mas sempre devem ser checadas. A era digital é boa, mas não devemos nos esquecer que as relações familiares são mais importantes que qualquer brinquedinho eletrônico. Família é tudo. É aquela situação, né? Às vezes as pessoas acreditam muito nas fake news, né, sem apurar lá os fatos. E tem gente que acredita nas fake news e defendem aquela notícia falsa como opinião própria, acabando acreditando ali naquela mentira. Próximo exercício. A semana 3 começa abordando o tema comunicação e religião. Sim, dentro das crenças das diversas religiões, há comunicação através de gesto. Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, a oração do Pai Nosso, qual que é o gesto feito? A mão estendida, as mãos, na verdade, estendidas. E tem também os símbolos. Então, por exemplo, quando um cristão católico se depara diante de uma igreja, ele faz o sinal da cruz. Então, a comunicação ela acontece através dos símbolos e dos gestos. Através dos símbolos e dos gestos, eu consigo me comunicar com a outra pessoa e identificar qual a crença que ela possui. Então, vamos para o primeiro exercício da semana 3. Mas antes, eu até citei o exemplo aí dos gestos e símbolos entre os cristãos católicos, mas também há gestos e símbolos nas outras crenças, como, por exemplo, nos cultos afro-brasileiros, os tambores representam as vozes das divindades, dos deuses, das crenças de matriz africana. Então, na Umbanda, que é uma religião de matriz africana, a chave ela simboliza a abertura de caminhos para a felicidade. Já na crença budismo, a chave simboliza a felicidade, pois é utilizada para abrir o celeiro de arroz. No Japão, espiritualmente, significa abrir tesouros escondidos. E no catolicismo, a chave evoca o poder do apóstolo Pedro. Quem já viu a imagem de São Pedro, viu que ele segura a chave, atribuído, na verdade, pelo próprio Jesus, esse símbolo com relação
a São Pedro. Dizem que a chave que São Pedro segura em suas mãos simboliza a chave das portas do céu. Então, pessoal, vocês viram mais do que nunca que os símbolos e os gestos são grandes instrumentos de comunicação nas religiões. Então, vamos praticar. Atividade 1. Você já viu a estrela de Davi, símbolo sagrado do judaísmo? Sim, já nos volumes anteriores. Recordem aí. Pesquise o significado desse símbolo e registre aqui. Vocês podem registrar que, segundo a tradição judaica, os soldados do rei Davi, rei Davi é um dos principais personagens do Antigo Testamento. Então vamos lá. Segundo a tradição judaica, os soldados do rei Davi traziam no escudo o hexagrama para extrair a proteção divina. Então, aquele formato geométrico da estrela de Davi é conhecido por hexagrama, que tem como simbolismo a proteção divina. Atividade 2. Vamos criar um símbolo. Nessa aula você aprendeu muita coisa sobre o significado de diversos símbolos em diferentes religiões. Que tal escolher um tema e criar um símbolo para representá-lo? Isso aí é pessoal. Então, por exemplo, o símbolo do amor ao próximo. O que vocês desenhariam? Então, tem aí os exemplos, né? Respeito pelas mulheres, respeito à livre expressão, proteção do patrimônio público, respeito à diversidade religiosa, defesa do meio ambiente, promoção da generosidade, valorização da experiência dos idosos, respeito às pessoas com deficiência. Então, simbolizando tudo isso aí, o que vocês poderiam desenhar? Então, vocês podem desenhar mulheres, mãos em símbolo de respeito, mãos unidas, patrimônio público, pode desenhar a bandeira do Brasil. Então, por toda a riqueza, a diversidade brasileira é o nosso patrimônio. A diversidade religiosa, vocês podem desenhar um símbolo religioso, a cruz, por exemplo, entre outros. Vai de acordo com a criatividade. E aí pede para vocês, além de desenhar, explicar o significado do símbolo que você criou. Então, no símbolo, você deve explicar e expressar que devemos respeitar a escolha religiosa de cada um para também ser respeitado. O respeito deve fazer parte da vivência de todos nós. Juntos somos mais, sozinhos não somos nada. Atividade 3. Certamente você deve ter algo simbólico, que remeta a uma pessoa especial ou momento especial. Conte pra gente que objeto é esse e qual sua importância. Eu mesmo tenho um terço que eu ganhei da minha avó e que simboliza muito, simboliza segurança. Inclusive, eu ando com ele no pulso. E você, qual objeto você possui? O que você ganhou que simboliza, tem um simbolismo muito importante para você? Isso aí é muito pessoal, cada um tem o seu e você vai registrar qual é esse símbolo e qual o significado dele para você. E agora vamos para a última semana para finalizar a correção do volume 6 de ensino religioso. Então, na semana 4, continua aprofundando com a temática comunicação na religião. Então, vocês viram que na última semana, semana 3, vocês viram que os gestos e símbolos são grandes instrumentos de comunicação dentro das religiões. Através dos gestos e símbolos, eu sei identificar qual é a crença daquela pessoa, de determinada pessoa. Então vamos para os exercícios. Leia a tirinha e relacione-a ao que você acabou de ler sobre o Espiritismo.
Então, lá no texto, pessoal, tem falando sobre essa doutrina denominada por Espiritismo. Ela surgiu através aí da ideologia, da filosofia de Allan Kardec. É uma doutrina que acredita, é uma doutrina que nós podemos afirmar que é uma doutrina cristã, porém acredita na reencarnação. Diferente do que os cristãos acreditam, porque os cristãos acreditam na vida eterna, ou seja, ao morrer vai para a vida eterna, nunca mais vai retornar. Já a doutrina espírita, a pessoa ao morrer passa um tempo e ela reencarna em outro corpo. Então a tirinha diz o seguinte: não fique triste, você sabe que a morte não é o fim. Mas eu queria saber se o espírito de minha mãe está bem. Filha, não se preocupe, à noite conversaremos em seus sonhos. Então tem lá a terceira personagem que representa o espírito da mãe dela que veio a falecer. Então se pede para você fazer uma relação, você pode registrar o seguinte. Eu até expliquei antes de ler a tirinha, já deu para vocês pegarem, mas vocês podem registrar o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina cristã, segundo a qual o espírito sobrevive à morte e pode se comunicar com o mundo dos vivos. Para os seguidores dessa doutrina, quando alguém morre, seu espírito se desliga do corpo e permanece no mundo espiritual, preparando-se para uma nova encarnação. Então, vocês devem pensar assim: ah, mas a minha religião não crê nisso não. Tá errado? Não, tá super certo. Você tem a sua crença e os espíritas têm a crença deles, e para a convivência ficar 100% boa, eu respeito o outro e o outro me respeita, independente das diversidades de crença, de pensamento, de opiniões, ok? Por isso que eu sempre falo, nas aulas de ensino religioso é muito importante conhecer, porque aprendemos a respeitar. E voltando nessa questão de respeitar, às vezes as pessoas questionam assim: mas os meus pais já me ensinam. Tem pessoas que ensinam de maneira fanática. Chega perto do filho e fala assim: ó, aquela criança é de outra religião. Não se misture com ela não. Não chega perto dela não, não conversa com ela não. Isso é ensinar a respeitar? Não. Isso é ensinar a ser fanático, a ser intolerante. E isso tudo vai se transformando lá na vida adulta um crime. Então, por isso que é importante a gente conhecer em que o outro acredita, por que acredita, como que acredita, porque assim eu não vou mudar a minha opinião, mas eu vou aprender e saber a respeitar, porque nós vivemos num país laico em que a manifestação religiosa é livre, é, é oferecida como direito a todo cidadão. Então, se eu quero viver aqui no Brasil e conviver bem, é importante eu conhecer para poder aprender a respeitar e exigir respeito. Então, a atividade 2 vem com a música de Gilberto Gil e Gilberto Passos Gil Moreira, que diz o seguinte, vou ler só um iniciozinho. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. E a questão que pede, pessoal,
Quais são as formas de comunicação com Deus apresentadas na letra da canção? Vocês viram aí no iniciozinho algumas formas de comunicação com Deus. Vocês podem registrar: ficar sozinho, sair da rotina, esquecer suas vontades, se entregar, encontrar a paz, ser humilde, se doar, se arriscar, aceitar as perdas, etc. É preciso estar a sós para conseguir ouvir a voz do próprio Deus através do coração, da razão e da emoção, e outras mais. Então encerramos a correção do PET 6, sétimo ano, todas as semanas, e eu finalizo deixando a música, essa canção, para vocês ouvirem. Um forte abraço e até o próximo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu
pensava encontrar.